O meu bom dia. Bom, não é um discurso e não é uma aula, então eu vou procurar falar moderadamente, não me empolgar, porque estou com... Fui à médica ontem, eu estava com dor de garganta, já não estou mais. Eu cheguei lá e digo, doutora, eu quase não vinha. Lá em Canoas eu fui para uma cafeteria, tomei aquele cappuccino, eu acho que já estou melhor. É isso aí. Mas, em primeiro lugar, eu não sou de louvores, bajulações, etc., inventados ou formais. Quando eu louvo, é de coração. Eu gostaria aqui de deixar o meu louvor sincero e de coração ao Danilo, por toda essa coordenação fabulosa que ele está fazendo, com todos os méritos e com toda a competência. Está sendo lindo pela internet, os e-mails, o vai e vem, e agora aqui. E, nesse sentido, também, a minha alegria, o Fórum Paulo Freire não é só aquelas encontro anual, sempre numa universidade diferente, fabuloso quanto ao conteúdo, os temas, etc., ao clima fraterno. E, desde o início, foi dito, quando a gente criou, e foi aqui na Unicinos, em 98, que se a gente criasse alguma coisa, seria coletivo, ninguém dono do projeto, ninguém estrela maior, etc., num coletivo, numa autonomia, e que não se resume àquele encontro. Tantas outras promoções, também ontem eu recebi e-mail convidando para a igrejinha, que eles vão sediar os diálogos já na 8ª sessão. Então, isso é fabuloso. Está crescendo e não é clubinho do Paulo Freire. Aqui eu já começo, então, com uma... que eu disse isso numa das ocasiões que ele esteve na URGS. Paulo, eu já disse muitas vezes, e repito aqui na tua presença, que eu nunca quis e nunca quererei fundar o clubinho do Paulo Freire, porque grandes educadores, grandes intelectuais sempre foram e são de pessoas de horizontes abertos, diálogos com outros autores, com outras correntes, como tu és. E seria uma pena. Ele respondendo, eu tinha falado de clubinho, ele diz, Balduino, eu gostei que tu não queres fundar o timinho do Paulo Freire. Tá? Estamos aí. Bom, eu vindo no Transurbe, eu peguei a 0 hora, fui lendo e vendo, e já a Operação Lava Jato, já segundo nomes aqui do Rio Grande do Sul, me assustei, fui olhando, felizmente não encontrei nenhum dos nossos nomes aí no Lava Jato. Então, estamos. É isso aí. Mas quando a gente fala em bancas, o mesmo hoje, assim, depois de outra pessoa, de outras pessoas, eu costumo dizer que a gente é positivamente, não negativo, deslocado. Depois de ouvir o Lino, o grande Lino, aí me surgiram uma porção de coisas. E adorei dele dizer que eu não sou não vivo do entusiasmo, não sou um entusiasta. Viver isso. E falou com tanta autenticidade, e também um questionamento que ele fez, e que um dia o Gumercindo me disse, muitos anos atrás, Baldo, há um perigo do Paulo Freire do senso comum. Todo mundo, a dado momento, conhece Paulo Freire, sabe de Paulo Freire, fala e pá, de uma leitura feita, de uma conferência ouvida, etc. É um perigo esse. Então, o compromisso nosso do Fórum Paulo Freire, de irmos a fundo nas análises, e também aquilo que foi dito, nós não somos CAPES ou CNPq, ou as revistas de uma severidade total. Aceitam-se, sim, textos de pessoas que estão começando a conhecer Paulo Freire, mas não é por uma falta de exigência, de rigor, de conhecimento, etc., porque se sabe que também os que estão iniciando voltarão ao grupo de pesquisa, voltarão à universidade, voltarão, e então é também um fórum de aprendizagem. Quanto ao que o Lino disse de educação infantil, Paulo Freire enfrentou a educação de adultos como uma prioridade, os que nunca tiveram oportunidade.
Alguns interpretam mal, dizendo que ele não se interessava no problema da escola. Não, não é verdade. Porque aquilo que foi a tese de concurso dele na universidade, então, que era Belas Artes, hoje Universidade Federal do Recife, foi sobre a escola. A necessidade de uma escola democrática, de acesso para todos e democrática nas formas, nos relacionamentos. E lá naquele que era a tese dele, e passou a ser o primeiro livro, que antes era Educação com Prática da Liberdade, há um livro anterior, que é publicado pelo Instituto Paulo Freire, da tese de concurso do Paulo Freire. E lá eu fiz uma leitura dinâmica, assim, um dia, para ver quantas vezes ele citava o Anísio Teixeira. E, com certeza, são de 20 para mais. O Paulo Freire, considerando o grande Anísio Teixeira como um mestre dele. E também coisas que não se dizem, não se publicam, o Paulo Freire nunca disse publicamente, nunca escreveu, mas em roda de amigos, às vezes, certas confidências. E ele diz que o Anísio disse um dia para ele, Paulo, tu vais ser como é o grande da didática magna? O Comênius. Não me ocorreu o nome agora. Tu vais ser o Comênius brasileiro. Que louvor fabuloso. E o Paulo, reconhecendo Anísio, os grandes nunca acham que os outros fazem sombra. E os grandes mestres nunca acham que eles perdem se os discípulos vão muito além ou superam. Então, essa relação do Freire com o Anísio com o Freire. Muito bem. Mas haveria tanta coisa. Quanto à educação infantil, eu tenho alguns textos que me foram passados. Mas aí era prioridade a educação de adultos, e ele não era preocupação dele. E também, quando dizem, ele não se interessava da escola. Aquele momento, a prioridade era dar oportunidade àqueles que não tiveram oportunidade da escola, de escolarização, de eles terem o seu direito atendido. E quanto à educação de adultos, eu faço um raciocínio muito simples. Minha primeira projeto de pesquisa foi quando encaminhei na URGS para solicitar 40 horas, foi sobre alfabetização. E um projeto que eu levei adiante até a hora de pró-doutorado, não terminei, o fiz no Unila Salle, onde eu já lecionava. E era sobre uma análise das cartilhas de alfabetização, que o Paulo Freire achou que não é pelas cartilhas. Então, como eram essas cartilhas? De qualquer modo, eu acho que se partir da cultura que as pessoas já têm, da linguagem delas, as palavras geradoras, os temas geradores, se é válido para os adultos, tanto mais para as crianças. Temos que partir da linguagem delas, dos conhecimentos dela, e não vir do que as cartilhas propõem, os livros propõem, etc. Então, não há uma lacuna aí na parte do Paulo Freire. Mas o Lino tem razão de dizer, a preocupação dele não era esta, vamos dizer, evidente no momento. Bom, eu vou procurar me ater ao meu script para não me delongar muito. Eu mandei por e-mail uma primeira versão, depois ontem eu revi, completei, coloquei uma certa ordem. Eu telefonei hoje de manhã para o meu bolsista de pesquisa, o Ronaldo, e se ele pudesse eu ia pedir para ele vir, porque vai me ajudar depois no prosseguir nas coisas, organizar o material, etc. Mas ele está cursando psicologia, ele tinha aula hoje e não podia vir. Bom, de qualquer modo, eu tenho esse script, eu procurei, não tive tempo de documentar, ir ver a data, etc. Eu fui pela minha memória. O Danilo disse, mas que memória? Digo, não, Danilo, é a falta de memória. A gente sabe, os psicólogos, os entendidos dizem, não sei se é verdade, que a gente lembra muitas coisas do passado e esquece as do presente. Então, de qualquer modo,
eu procurei listar aí, e pelo que a Beatriz antes colocou, eu admirei a vivência da Beatriz e do Nilton, que eu não tive. Eu estava numa instituição religiosa dedicada à educação de jovens, sobretudo de jovens pobres, órfãos, abandonados. Foi criada assim a Congregação dos Josefinos do Murialdo, mas, ao mesmo tempo, num ambiente de redoma, de muito amparado. E eu, quando me olho no espelho, mentalmente me pergunto, mas será? Eu, como padre que era no meu passado de 15 anos de padre, participei em Caxias, em 1964, de uma procissão organizada pelo bispado, agradecendo a Deus que nos libertou do perigo do comunismo. Vocês veem como são as coisas. Agora, pessoal, isso serve para a gente... eu recebo por e-mail artigos, comunicações, etc. A gente lê o que pode, mas, gente, estamos num perigo não de volta do, não sei, do PSDB, eu não sei o quê. Não, não. Um perigo muito maior de volta de uma direita tremendamente reacionária, fascista, nazista. Parece que é o perigo por determinados artigos que estão aí. E deu para ver nas ruas, ao mesmo tempo que há movimentos sociais dos mais autênticos, mas, ao mesmo tempo, fora Paulo Freire, chega de Marx, como se o perigo fosse o marxismo, o comunismo, que nunca foi do Brasil, o perigo do Brasil sempre foi o protecionismo, do imperialismo, e que tem novas formas hoje de imperialismo, se não é por intervenção política, e etc., é pela internet, é pela mídia, etc., etc., outras formas de imperialismo. Temos que estar muito atentos, e Paulo Freire é atual mais do que nunca. A Beatriz falou de todos esses movimentos, eu falei dos mais de 600 círculos de cultura, e foi aquela euforia. Há um artigo que eu não consigo encontrar nos meus alfarrábios, se eu emprestei ou se não voltou, mas, em todo caso, foi publicado numa revista da Unesco, se não me engano, de um filósofo argentino, Gustavo Ciriliano. Quando Paulo Freire voltou no exílio e publicou Pedagogia da Esperança, ele ficou abismado, mas diz, esse homem volta com a mesma energia, com o mesmo compromisso. E aí ele escreveu um artigo em que ele faz uma análise em categorias, como é que vamos dizer, cronológicas. O pré, o ante e o pós. E o des, eu acho que é assim. Então ele fala de um período auroral, de toda essa ebulição na América Latina, de transformação, de luta, a América Latina buscando a sua libertação. E, inclusive, todo esse projeto também de alfabetização, tudo isso, e a euforia, mas, a um dado momento, opa, mas não é apenas ensinar a ler e escrever, é conscientização, e esses alfabetizados que não votavam, vão votar para que lado? E ali veio o anti e a repressão. Eu depois diz, o pessoal volta, mas para muitos volta, ou aquilo que era a nossa luta, agora é o comum, todo mundo fala a mesma coisa. E Maria passou para o outro lado. Não, eu já dei a minha parte, já me comprometi, já sofri, basta. Pero Paulo Freire não perdeu o tempo. Não perdeu o tempo. Para ele não é o des ou o pós. O Paulo Freire continuou com a mesma energia, com o mesmo compromisso, e aquilo que nós queremos, este Paulo Freire, não um Paulo Freire assumido, como é que vamos dizer, a serviço de outros projetos, etc. Bom, eu vou ao meu script.
Aqui eu começo dizendo nos anos 50, não sei bem se foi em 50 ou 55, a primeira vinda de Paulo Freire ao Rio Grande do Sul. Mas antes ainda de falar disso, eu queria citar este livro aqui. Eu acho que o Paulo Freire é mais atual do que nunca, também se nós tivermos que participar em debates da educação hoje. Eu participo, assisto em televisão, pelo rádio não tanto, mas às vezes certos programas de televisão, quando tenho tempo, leio algumas coisas nos jornais, mas dos debates de televisão hoje, ou de certos artigos, ou certos debates mesmo, não sei, em universidades, não sei, mas que não tomam em consideração... desculpe. Ah, sim. Tá bom. Eu vou me comportar, então, mais o visual. Muito obrigado. Não, tem que ser. Muito obrigado. De qualquer modo, quando se debate, então, porque o Brasil ele se compara à Finlândia, mas a Finlândia é uma titica de galinha, ele há um alto nível de bem-estar a todos, e aqui a diversidade... e os que ainda estão excluídos, com todo esforço para incluir 30 ou tantos milhões de brasileiros que já têm um certo nível de bem-estar, mas é um processo lento. Então, essa dimensão social ou sociológica, em geral, não é considerada. E se coloca o Brasil comparando-os com outros países que não tem como. A diversidade, o processo histórico muito mais difícil e, sobretudo, outra dimensão que é excluída, não sei se é conscientemente.